A paz do Senhor. É uma alegria muito grande de estar aqui. Eu sonhava com esse dia de estar aqui. O pastor Jamerson, nas oportunidades que Deus deu dele vir ao Brasil, ele conseguiu estar aqui com a igreja e ele ama essa igreja, né? Ele compartilha, durante todas as vindas dele aqui, ele tem compartilhado comigo e tem compartilhado também com a igreja lá da Nova Zelândia. E nós se alegramos, porque cada vez que nós estamos, que ele vem aqui, sempre ele tem visto o que Deus tem feito na vida dessa igreja. Agora há pouco eu estava compartilhando com a pastora ali, né, que nós se alegramos de vir aqui e ver tudo que Deus está fazendo aqui, né? Da mesma forma que Deus está fazendo lá na Nova Zelândia, Deus também está fazendo aqui, porque Deus, ele é o mesmo. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e eu tenho certeza que esse Deus ainda vai fazer infinitamente mais do que vocês têm pedido ou pensado, porque Ele nos surpreende. Eu vou deixar aqui o pastor Jamerson compartilhar aqui, que ele está aqui para compartilhar a palavra essa noite. Então, tenho certeza que Deus vai nos abençoar com essa palavra vinda do céu. Que Deus te use com graça e sabedoria. Deus te abençoe, meu amor. Com certeza. Paz de Cristo, igreja. É uma alegria novamente poder estar aqui. Está aqui meu pai, a Marlene, né? Sempre vem, que eles podem, eles vêm junto comigo, né? É um prazer muito grande ter a presença dos pais, né? E isso nos traz alegria de estarmos juntos. Primeiramente, eu sempre trago um abraço muito grande. A última vez que eu vim aqui, eu já tinha compartilhado da igreja de Christchurch ou não? Quem lembra? Estava na transição. Isso. Não, acho que estava na transição ainda. Então, mas agora nós já temos 2 igrejas lá, né? Para a glória de Deus, né? E agora eu também trago um abraço duplo de Queenstown e de Christchurch para a igreja. Então, vocês são duplamente abraçados pela igreja de lá. Estamos sempre em oração por vocês, né? Lá nas nossas igrejas lá, a gente tem o costume de orar por uma igreja aba todos os meses. Então, vocês sempre estão entrando nas nossas orações, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, novamente, compartilhar do que Deus tem feito lá. E tem sido muito especial o que Deus tem feito. A igreja começou, agora vai completar, tem 2 anos ainda e uns meses, 6 meses ou mais um pouquinho agora. Vai completar 3 anos em setembro, a igreja de Christchurch. E todos os cultos agora já está dando acima de 50 pessoas. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está crescendo muito. Lá uma igreja, para crescer, é algo muito difícil. Então nós estamos na contramão. Porque estamos crescendo para a glória de Deus. Deus tem usado as nossas vidas lá. Pessoas estão sendo transformadas. Eu fiz um batismo no sábado antes de vir para cá. Então, Deus é maravilhoso. No domingo, a gente teve o culto. Não, foi no domingo, né? Domingo de manhã, a gente teve o batismo. Domingo à noite, o culto. E na segunda, a gente embarcou aqui para o Brasil. Então, Deus é maravilhoso com o que Ele tem feito ali. A gente se sente honrado de poder servir a Deus ali na Nova Zelândia, né? É algo muito especial sempre falar sobre Deus, sempre quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que fala para a gente construir coisas. Quem não quer construir coisas? Nós queremos, né? A gente tem sonhos, tem vontade de construir coisas, porque se a gente não tiver isso, a gente para, né? A gente vai amoecer, não tem alvos, né? A gente precisa ter. Mas eu queria compartilhar essa palavra que eu coloquei como título, Construindo na Intimidade. Então,
para construir algo que seja sólido na minha vida com Deus, isso precisa acontecer na intimidade. Não pode ser somente vindo aos cultos num domingo, não pode ser somente indo ao grupo, isso tudo faz parte, mas não pode ser somente isso. Eu preciso ir além, eu preciso ir mais profundo na presença de Deus para construir algo. E daí eu vou começar com uma pergunta para você fazer para você mesmo. O que Deus está construindo em você? Você já parou para analisar isso? O que Deus está construindo em mim? Isso é algo muito especial. Às vezes a gente não para na correria da vida e no nosso dia a dia. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente vê que Deus está fazendo algo, mas eu não paro para analisar o que Deus está construindo em mim. E isso é muito importante para que a gente analise o que Deus está fazendo. Mas então vamos começar a palavra. Você está pronto? Maravilha! Eu gostaria de orar novamente com você, e daí nós vamos ler a palavra. Jesus, muito obrigado por este momento. Senhor, sem o Teu Espírito, como foi falado aqui antes, nada acontece. Por isso que pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste momento, para falar aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, para que elas possam ser transformadas pelo poder que há nesse nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que essa palavra possa falar conosco, Pai. E que tudo que Tu falares conosco nessa noite, Senhor, nós possamos colocar em prática. Porque nós queremos colocar a nossa fé em prática, Pai. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu vou compartilhar sobre 2 personagens bíblicos hoje. Um deles é o maior de todos, é o centro de toda a Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo. E o outro é Daniel. E a gente vai falar um pouquinho de cada e a gente vai ver em 2 perspectivas diferentes, mas o que acontece? Jesus na intimidade com o Pai, Ele construiu tudo o que foi nos deixado. Isso é muito importante de a gente aprender. Tudo que Jesus deixou foi por causa da sua intimidade com o Pai. Deus Pai, Ele construiu a obra dEle em Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 17, e vamos ler os 4 primeiros versículos. João, capítulo 17, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: essas palavras Jesus falou, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E essa é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, e contemplei a obra que me deste para fazer. Na intimidade com o Pai, é o próprio Jesus que dava o próximo passo. Isso aqui é muito interessante para a gente aprender. Na nossa vida a gente tem às vezes objetivos, a gente tem a nossa caminhada, mas nós precisamos aprender uma coisa que todo cristão deve praticar, não pode ser algo aleatório. Isso deve ser o meu lema de vida. Para mim dar o meu próximo passo, ele precisa primeiro acontecer na intimidade com Jesus. Você já fez isso?
eu vou fazer isso essa semana, isso. Às vezes a gente tem uns objetivos na nossa semana, mas o meu próximo passo, ele precisa ser dado em Cristo Jesus. E para ser dado em Cristo Jesus, precisa ser dado na intimidade, eu e Ele. E Jesus, Ele fazia isso com o Pai. Todas as coisas, quando estavam por acontecer, Ele se retirava e Ele orava ao Pai: Senhor, aqui está o que Tu deixaste para mim. E agora vamos adiante. Versículo 4, eu glorifiquei-te na terra e completei a obra que me deste para fazer. Ele está compartilhando com o Pai tudo o que ele já sabia, mas ele continuava compartilhando, porque isso faz parte de ter intimidade. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe todas as coisas, mas Ele deseja ter intimidade contigo. Eu preciso compartilhar. Ele não estava compartilhando algo com o Pai que Ele não soubesse. Estava compartilhando com Ele, falando: esse é o próximo passo, agora, Senhor, é assim, Pai, que Tu deixaste para mim. O Senhor nos deixa a Sua palavra. Intimidade não é apenas você dobrar o seu joelho e orar, isso é essencial na intimidade, mas você precisa abrir a palavra de Deus e ler, porque toda a instrução que nós necessitamos aqui na terra vem da palavra. Inclusive para orar, a gente aprende que a gente deve orar onde? Na palavra. A palavra é a fonte, é o alimento de todas as coisas. Quando você vai para a intimidade com o Pai, você precisa ler a palavra. Tire um tempo de leitura. Senhor, fala comigo. Intimidade. Quando eu estava estudando essa palavra, acho que foi mais ou menos há um mês atrás, isso estava acontecendo, meu querido, 1h30 da manhã. Só eu e Deus. Estavam tendo um tempo com Deus maravilhoso, de intimidade. Isso é maravilhoso. Jesus nos deixou esse exemplo de andar com o Pai. E nós podemos andar com Jesus e andar com o Pai. Nós temos o Espírito Santo hoje que habita dentro de nós. Isso é tão especial, tão especial. O véu, quando Jesus, quem sabe que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Vocês lembram dessa passagem? Quando eu estava pregando isso, meu filho menor, ele foi lá na internet, já pesquisou, ele falou: pai, o véu era mais ou menos dessa largura. Eu estava falando que o véu era muito grosso, eu já tinha estudado sobre isso, e daí ele veio com a dimensão do véu. Era algo impossível, só o sumo sacerdote poderia passar daquele momento para ter intimidade com Deus. E quando Jesus morre, o véu se rasga, para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Quando eu e você não temos intimidade com o Senhor, é a mesma coisa que nós falarmos: o que tu fizeste lá na cruz não foi tão importante, Jesus, porque eu estou jogando isso fora. Eu não estou tendo intimidade com o Pai, Ele morreu. Um dos motivos que Ele morreu foi por isso, meu querido. Foi primeiramente para te resgatar do inferno, me resgatar do inferno, mas agora isso é só um começo. Nós podemos começar a experimentar algo novo. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós recebemos Jesus Cristo e tudo se fez novo. É uma caminhada agora de aprendizado na presença de Deus. Tudo mudou. Esquece o passado, esquece a tua vida anterior, esquece tudo, é tudo novo agora. Então esse caminhar, essa intimidade com o Senhor, ela não pode ser algo que a gente escuta numa pregação, ela precisa fazer parte da minha vida pessoal.
Eu quero intimidade. Eu quero fazer parte. Porque Jesus morreu por isso. Ele pagou o preço pela tua intimidade. E daí, a gente vai voltar ainda um pouquinho para Jesus, mas eu queria agora pular lá para Daniel 6. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Daniel, olha só que importante. Quem sabe a gente já leu muitas vezes essa história de Daniel e a gente não percebe que Daniel, ele não foi moldado pelos grandes eventos que aconteceram na vida dele. Você sabia disso? Ele foi moldado pelas coisas que os homens não podem ver, pela sua intimidade com o Senhor. Vamos ler. Daniel 6:10 em diante diz assim: Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Está vendo que isso não foi uma prática a partir daquele momento. Ele costumava fazer isso. Então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha a fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medo-persas, a qual não se altera. Não sei se tem alguém aqui que não conhece o texto, mas o rei tinha feito um decreto que ninguém poderia adorar outro Deus, não poderia orar a outro Deus que não fosse ele próprio. E quem fizesse isso seria jogado na cova dos leões. Então vocês já sabem a história. Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não o comeram, né? Mas eu quero começar por esse ponto. 3 vezes ao dia, todos os dias, ele se ajoelhava para orar. E quem sabe essas pessoas induziram o rei a fazer esse decreto. Quando a gente lê o texto lá, a gente vai perceber isso. E quem sabe um decreto poderia ter feito ele parar, mas não fez. Não, Daniel, ele não orava por obrigação, mas ele orava por amor, por temor ao Senhor. Ele não orava em busca de recompensa, porque até ele estava numa terra estranha e ele era um servo de alguém meio que por obrigação. Deus o levantou lá, mas não era por recompensa, mas era por reconhecer quem sustentava ele. Quem é o nosso sustento? Quando eu falo de sustento, eu me lembro dos 70 discípulos quando Jesus enviou. Ele falou, ó, só leve o quê? A roupa e a sandália. Você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de comida, você não vai... Você já pensou numa coisa assim? Você não vai precisar de pão, você não vai precisar de nada, na água, só vai. Deus estava ensinando, através daqueles homens, que Ele é o suficiente. Ele precisa ser o suficiente na tua vida, meu querido. Eu não sei, quem sabe você
Tem dinheiro na sua conta bancária? Eu não sei quanto que você tem lá. Quem sabe você tem a certeza que você vai receber o salário mês que vem, então estou tranquilo. Para esse mês já comprei minha comida, mas mês que vem eu tenho que receber. E muitas vezes, quando, quem sabe, nós perdemos o nosso emprego, nós começamos a ficar muito preocupados. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer? Jesus falou para os 70, vocês não precisam de nada, além da minha palavra. E você imagina, quando aqueles 70 foram, eles foram com a palavra de Deus, ainda sem ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles, que ainda não havia acontecido o Pentecostes. Hoje nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós, e nós temos uma ordem de ir e pregar o Evangelho e compartilhar a toda criatura o que Deus tem feito nas nossas vidas agora. Nós precisamos aprender a andar sem depender daquilo que a gente pode ver, sem dependência em o quanto eu tenho na minha conta bancária, quanto eu tenho no meu bolso, quanto eu imagino. A gente vive às vezes numa expectativa de algo, e às vezes aquela expectativa nem se torna realidade, porque a ansiedade toma conta de muita gente, e amanhã como que vai ser? Mas quando Jesus ensina, Ele fala, vocês não precisam de nada, eu vou sustentar todas as coisas. Às vezes parece ser algo de outro planeta, porque que loucura é essa? Como assim não preciso de nada? Eu preciso. Hoje em dia a gente precisa de dinheiro para tudo. A gente não consegue se mover daqui, que nem eu vim para cá de carro. Eu precisei botar combustível para o carro poder chegar aqui, a gente não consegue se mover. Para tudo é necessário o tal do dinheiro. E é verdade. Mas Jesus fala, eu sou o teu sustento. Não coloque a dependência nas coisas que você pode ver. Coloque a tua dependência no Senhor, na intimidade que você pode ter com Ele. E Ele não fazia por obrigação, Daniel. Esse é o tipo de consciência que forma a maturidade espiritual. Eu começo a crescer em Cristo Jesus quando eu entendo que a minha dependência precisa ser nele. A gente fala os versículos, tudo vem dele e tudo é para ele. Agora pratica. Tira o versículo da Bíblia e faz ele fazer parte da tua vida. Se você quiser começar a experimentar as coisas de Deus, aquilo que você vai aprendendo na palavra de Deus, agora vem para dentro e ela faz parte. Eu não consigo ver com os meus olhos, mas é por fé. Então não depende dos meus olhos, depende daquilo e em quem eu acredito. Se Jesus realmente é o Senhor da tua vida, as coisas que você vai fazer é na dependência do Senhor, não é naquilo que o teu braço pode fazer. Eu não sei se eu compartilhei aqui já, mas eu me lembrei de um testemunho, que eu estava trabalhando muito, isso foi quando ainda cheguei lá em Portugal, já estou 24 anos fora do Brasil, e quando eu cheguei lá em Portugal, eu estava trabalhando muito, e daí o patrão me chamou e me elogiou, ele falou assim, você hoje é um dos melhores, eu estava trabalhando de servente, é um dos melhores da empresa, tinha acho que 40 equipes na empresa, era uma empresa muito grande de construção. Daí aquilo, eu me enchi, inchou, perdi o português. Eu fiquei me achando, pronto, melhorou. Fiquei grandão, né, pastor? Eu falei, agora nunca mais eu fico sem trabalho nesse lugar. Porque mesmo que aconteça alguma coisa, ele vai dar referência, então estou feito.
Isso era na segunda-feira, na sexta-feira ele me chamou, eu preciso te demitir, deu errado o visto. Aquilo que eu pensei que o meu braço poderia fazer, se acabou em uma semana. E daí eu falei, paguei as contas, e falei para o Senhor, Senhor, agora eu não consigo fazer mais nada. Uma semana atrás eu estava achando que podia todas as coisas, mas agora eu entendi que eu não posso nada. Minha comida dá até sábado, Senhor. E eu comecei a fazer essa oração todos os dias, e quando chegou no sábado, eu falei para Deus, muito obrigado. Essa é a minha última refeição, mas eu continuo confiando no Senhor. Não tinha trabalho, não tinha perspectiva, e aquele era o momento meu e com Deus, na intimidade, porque eu falei para Deus assim, Senhor, eu não vou compartilhar com ninguém, porque essa prova é minha contigo. Não tem nada de errado com compartilhar, meu querido. A igreja é para isso, compartilhe. Aquele foi um momento meu com Deus. E quando chegou no sábado à tarde, veio o irmão da igreja, bateu na minha porta e falou assim, ele sabia que eu tinha perdido o trabalho, e daí ele me chamou e ele falou assim, eu estou indo ali no mercado, não quer ir comigo? Eu falei, não tem nada para fazer mesmo, né? Vamos lá. Daí ele pegou um carrinho, falou, empurra esse daqui para mim. Ele pegou outro, falou assim, eu preciso comprar umas coisas para mim, e eu quero que você compre algumas coisas para você. Eu falei, tá bom, né? Daí eu colocava, meio com vergonha, um pouquinho, um menor pacote de arroz, e tudo que eu colocava, ele colocava em dobro ou triplo dentro do meu carrinho. E ele comprou uma comida para mais de um mês para mim. Intimidade com o Senhor vai fazer você experimentar coisas novas com o Senhor. Não aprenda a não depender do teu braço. Aprenda a depender do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E esse é o ponto que precisamos aprender. A fidelidade com o Senhor, ela não deve nascer na crise. É claro que quando tem problemas, tem crise, nós vamos buscar o Senhor, não tem nada de errado com isso. Mas para nós que já conhecemos a Jesus Cristo, não pode ser esse o meu momento de ápice no Senhor. Meu ápice do Senhor deve ser um crescimento diário. Cada dia eu preciso estar mais íntimo dEle agora. Porque eu aprendi o que Ele fez lá na cruz. Aquilo já não é mais novo para mim. Eu entendo o valor do que Jesus fez na cruz. Então meu dever agora é crescer na presença de Deus, para que eu possa transbordar em vidas. Esse é o ano do alcançar. Nós precisamos alcançar vidas. Então a fidelidade, ela deve ser cultivada no secreto. E é assim que Deus trabalha. O processo, ele é extremamente importante, meu querido. O problema não está em nós termos objetivos. O erro é nós sermos escravos desses objetivos. Você deve ter o objetivo de comprar uma casa, você deve ter um objetivo de prosperar, não tem nada errado com isso, é bíblico. Cresça, prospere. Mas quem é mais importante sempre na tua vida é Jesus Cristo. E a minha intimidade precisa crescer nele. Nós temos uma empresa lá. Cada problema que dá na empresa, sabe o que a gente fala?
Senhor, Tu sabes. Se amanhã acabar, eu sempre falo assim para os meus filhos, se amanhã a gente precisar vender aqui a casa, que Deus nos abençoou com uma casa, não tem problema, porque a nossa confiança é no Senhor. Não deixe a tua confiança estar em nada que seja fora do Senhor. Nada, nada, nada. Não seja escravo dos teus objetivos de vida. Quando nós entendemos que a perspectiva do Senhor não é a mesma que a nossa, nós aprendemos a valorizar esse caminho e crescer com ele. A palavra de Deus, ela nos ensina ao quê? A obedecer. Essa é uma palavra-chave. E obedecer é independente do resultado que você tem da sua oração. Você sabia disso? A gente vê um crente quando ele já amadureceu mais. Quando ele para de fazer birra. Quando uma coisa que não dá certo, não, dá tudo errado comigo. Deus não ouve a minha oração. Deus não ouve isso, Deus não ouve aquilo. E a gente começa, às vezes, querer colocar culpa em coisas que não devem fazer parte da minha vida. Você não pode ser abalado pelas coisas que vêm de fora. Você precisa estar firme na rocha, meu querido. Não interessa o que aconteça fora. Porque a minha vida está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é tudo. Foi isso que Jesus declarou ao Pai. No versículo que nós lemos antes. Eu te glorificarei, realizando a obra que tu me deste para fazer. Você e eu, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma tarefa também. Nós temos uma obra para fazer aqui na terra. Se a igreja não precisasse estar mais na terra, ela já não estaria, pode ter certeza disso. Mas nós temos uma tarefa, enquanto nós estivermos aqui, tem um propósito. Para de perder tempo em coisas erradas. E coisas erradas que eu digo não é somente fazer coisas erradas, mas é objetivos errados. Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus precisa ser o primeiro da tua vida. Não deixe ele para segundo. Comece a andar através das coisas que os teus olhos não veem. Não estou vendo nada, Senhor, acontecer, mas eu confio em Ti. E às vezes vai ser o contrário, porque eu não via mais comida em casa, mas Senhor, eu confio em Ti. Vai ser coisas que vocês nem veem, e às vezes na nossa vida natural nós não temos nem perspectiva que aconteça. Mas o Senhor é o nosso Senhor. E Ele é o Senhor dos exércitos, Ele tem todo o poder. E olha que interessante. Quando a gente vê aqui Jesus falando, eu te glorificarei, realizando a obra que me deste para fazer. Ele não falou do impacto que a obra que Ele faria, teria. Até hoje. Olha o impacto que Jesus ainda está tendo. Ele não falou isso. Mas Ele falou da fidelidade. O que eu tenho contigo vai se cumprir. Isso se chama fidelidade, meu querido. Não importa o que aconteça. Jesus morreu na cruz e Ele fez uma aliança comigo e contigo. Não importa o que venha desmoronar na minha direita, na minha esquerda. A minha fidelidade é com o Senhor. Aprenda a ser fiel a Deus, independente de qualquer coisa. Primeiro Deus, porque Ele é tudo na minha vida.
tudo. E agora eu vou fazer aquela pergunta de novo para você. O que Deus está fazendo em você hoje? O que Ele está construindo em você? Com certeza nós todos aqui, começando por mim, nós podemos melhorar. Nós podemos fazer algo melhor para Deus. Ao olhar para si, talvez encontre alguém longe de quem você deseja ser. Eu não sei a vida de cada um aqui, mas sabe que esse processo ele precisa acontecer para que você se torne alguém que Deus deseja que você seja. Tudo se fez novo. Isso não significa aceitar pecados, mas significa viver uma vida constante, em busca, em aprendizado. E isso vai me fazer vencer o pecado. Porque Jesus venceu o pecado lá naquela cruz. E talvez o seu objetivo seja restaurar a sua família, que ainda pode não ter acontecido. Ou até mudanças financeiras que você tanto anseia, que ainda não aconteceu. Mas se você está buscando Deus hoje, sinceramente, colocando Deus acima de qualquer coisa, de todas as coisas, Ele começou a construir algo em você hoje. E quando Ele constrói é para a eternidade, meu querido. Ele não constrói algo normal, algo que os nossos olhos somente podem ver. Mas Ele começa uma construção que me leva para a presença dEle, para a eternidade com Ele. A consistência forma aquilo que os olhos naturais não veem. Mas a consistência que eu estou falando é com os nossos joelhos no chão. É esse tipo de consistência. De andar na presença de Deus agora, não somente num domingo, sim, outro não, mas buscar, Senhor, aqui na igreja, vamos andar juntos, vamos congregar de verdade, amar um ao outro, não importa a diferença que nós temos, eu não quero nem saber das nossas diferenças, porque Jesus está na tua vida e nós podemos crescer juntos. Nós podemos ter intimidade com Deus. Enquanto você permanece nessa intimidade com Deus, é Ele que edifica algo firme em você. É Ele. Enquanto você insiste no que é certo, Ele prepara algo maior para você. Nós precisamos trocar. Se a gente começa a focar nas coisas que a gente pode ver. E eu busco, eu preciso comprar essa caixa aqui. Essa caixa custa 100 mil e eu vou começar a correr atrás de tudo que eu puder para vencer e chegar nessa caixa. E eu oro, Senhor, me dá essa caixa. Mas quando eu começo a buscar o Senhor Jesus, eu começo a ver que isso aqui é apenas uma caixa. E se eu realmente necessito dessa caixa, o Senhor vai me dar essa caixa. Porque eu entendi agora que o meu objetivo aqui na terra não são coisas, mas é o Senhor Jesus, são vidas. Pessoal, a gente não vai levar nada se a gente vai para o caixão amanhã. Vai ficar tudinho. Lá na Nova Zelândia eu já vi tantas pessoas, muito dinheiro, vocês não têm nem ideia quanto dinheiro, nem eu. Eles morrem. E os filhos começam a se brigar pela fortuna que ele deixou. E em vez de ser bênção, vira maldição.
Porque a bênção, ela vem do Senhor. Não é de coisas. Então, quando você permanecer em algo firme, você permanece na intimidade. Que você possa realmente perseverar. Não apenas quando os resultados aparecem. Isso é extremamente importante, meu querido. Mas quando tudo permanece pequeno e silencioso, nada parece estar acontecendo. Senhor, eu confio em Ti. Porque é exatamente dessa forma que o reino está sendo formado. Confia no Senhor, meu querido. Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Esse se não desistirmos é constância. Deus nos chama para ser constantes. Não é igual às ondas do mar, com momentos de alegria, momentos de tristeza. A nossa vida aqui na terra vai ser assim, com alegria e tristeza. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos que eu estou bem, momentos que eu estou mal. Daí momentos que eu busco a Deus, momentos que eu não busco a Deus. Deus não quer isso de você, Ele não morreu por isso. Ele quer constância, meu querido. Você crescendo a cada dia, mais e mais na presença de Deus, constância. A nossa vida com Deus não é uma montanha russa, que é um momento de muita adrenalina e depois não tem nada. Quando eu vou crescendo, a minha adrenalina com Deus espiritual, ela vai aumentando, ela tem possibilidade de aumentar a cada dia, e eu posso experimentar algo novo a cada dia no Senhor. Mais e mais de Deus, eu posso experimentar mais e mais de Deus a cada dia, e não acaba nunca mais, até que Ele venha, ou até que eu vá para Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não tem como você saber da minha intimidade e eu saber da tua intimidade com Deus. Não tem como eu saber quando você está sozinho, somente você, o que você está fazendo, no que você está pensando. Não tem como. Mas Deus, Ele te chama para ter intimidade. É algo que Ele morreu por isso. É extraordinário ter intimidade com o Papai. E a partir da intimidade com o Senhor, é que a minha vida começa a ser transformada. Meu querido, se tua vida tem sido assim, se tem sido uma inconstância, e agora eu estou falando da intimidade, eu não estou falando de coisas materiais, eu não estou falando de nada disso. A tua vida é com Deus. Não sei como é a tua vida com Deus, mas Ele sabe. Eu já dei esse exemplo, nem sei se eu dei esse exemplo aqui já, pastor. Mas seria como se pastor Elton, meu amigo, eu venho aqui e falo para ele, vamos lá para Curitiba, e eu chego aqui, estaciono o carro, e ele entra no carro, meu melhor amigo. Então eu começo a dirigir lá para Curitiba, e eu coloco uma música bem alta, e a gente não tem nem possibilidade de conversar, porque está acontecendo algo ao redor. E eu chego lá e a gente sai do carro. E eu nem tive a oportunidade de conversar com meu amigo. Sabia que eu e você fazemos isso muitas vezes com o Espírito Santo de Deus? Ele é o nosso melhor amigo e eu não dou atenção. Porque eu não tenho tempo para o meu melhor amigo.
O Espírito Santo de Deus quer fazer parte da tua vida, não apenas de palavras para fora, mas Ele quer fazer parte na tua intimidade, fazer parte real. Deus, Ele te chama para ter essa vida íntima, para transformar a tua vida. E às vezes quando a gente fala em transformar, a gente que já está mais tempo na igreja, a gente pensa, eu já fui transformado. Não, é um transformar diário, isso nunca acaba. Está escrito na palavra de Deus que não existe ninguém bom que não seja Ele mesmo. Nós precisamos de Deus todos os dias, eu preciso ser transformado todos os dias. Eu preciso buscar a Deus todos os dias, porque senão não vai dar certo. Se Deus somente tirar a mão de mim, eu já vou me afundar sozinho. Eu necessito do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E nós que já o recebemos, já sabemos disso. Mas Ele tem muito mais para você, meu querido. Nós precisamos poder falar essa frase que Jesus falou. Senhor, eu te glorificarei, realizando a obra que Tu me deste para fazer. É a minha vida diária agora, a minha vida diária que eu vou glorificar a Deus através dos meus atos, através daquilo que reflete o que eu tenho com Ele na minha intimidade, na minha busca pelo Senhor. E esse é o processo que Deus molda o meu caráter. Ele vai transformando, Ele vai mudando. Daniel, você sabia que Daniel ele não venceu a cova dos leões na cova? Ele venceu antes, na intimidade, ele era um homem de Deus. Lá na cova dos leões ele nem precisou orar, nem precisou fazer nada, porque o Senhor já fechou a boca dos leões para não ser devorado. As batalhas precisam ser ganhas na intimidade. Quando vem um casal com problemas, muitas vezes, às vezes tem casais que um é cristão, o outro não, e assim, eu briguei com a minha mulher hoje, ele vem falar para mim. E eu falei, meu querido, mesmo que ela esteja errada, tem lutas que você vai ganhar somente de joelho no chão. Não tem outra forma. Se você aprendeu quem é Deus na tua vida, começa a falar com esse Deus, começa a ter intimidade, mas algo profundo, não superficial. Ele te chama para algo novo, meu querido. Mais de Deus, mais de Deus. Jesus nos mostrou que o próximo passo, agora a gente já entendeu um pouquinho melhor, eu vou dar na intimidade com o Senhor. Mesmo que eu não saiba se amanhã eu vou parar na cova dos leões. Quem sabe Daniel até não soubesse, mas ele sabia que o próximo passo estava nas mãos do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando eles foram chamados para ser jogados na fornalha, ele só falou assim para o rei, se o meu Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar, senão eu vou. Eles não se importaram com o que estava acontecendo ao seu redor. Nós precisamos tirar a atenção do que está acontecendo ao meu redor e colocar a minha atenção para o Senhor, somente a Deus. Meus olhos precisam se voltar para o Senhor. Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida de uma forma diferente. E eu quero te convidar a orar comigo nesse momento.